Olá, meus amigos! Bem-vindos a mais um dia do Clique 365, mais um dia especial, mais um dia de sábado. E hoje eu, Alan Henrique, quero falar com você sobre Jesus, o Logos Divino. Se você puder acompanhar, na sua Bíblia você vai ler assim, em João, capítulo 1, versículo 1, no Evangelho, lemos assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí lá na frente você vê assim, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do Pai, como o do unigênito do Pai. Pois bem, a palavra que foi usada para traduzir como verbo aqui, ela é uma palavra grega logos. Logos, ela tem vários significados, como muitas palavras gregas têm, que um deles é o raciocínio, ou a inteligência humana. Por exemplo, você pode reparar que quando logos vira um sufixo, aquilo que é colocado no final de uma palavra para explicar o que ela é, ele vira logia. Por exemplo, biologia é a ciência, é o estudo, é entender a vida. Geologia é o estudo da Terra, é o entender a Terra. Fisiologia é entender o físico do homem. Entenderam? Tudo que termina com logia está falando de um estudo, uma inteligência, a capacidade de entender as coisas. O logos não é um conhecimento em particular. Quando eles usaram a palavra logos aqui e não logia ou logia, foi porque eles estavam falando que quem era no princípio não era um conhecimento, era o conhecimento. Não era uma capacidade de conhecer alguma coisa, era a capacidade de conhecer qualquer e todas as coisas. Então vamos ler isso como se fosse inteligência, mas não inteligência no sentido de o ser humano tem inteligência, mas a inteligência divina. Repara como é que fica o verso. No princípio era a inteligência, e a inteligência estava com Deus, e a inteligência era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da inteligência, e sem ele, sem a inteligência, nada do que foi feito se fez. E a inteligência se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, irmãos, hoje o clique é muito especial porque eu quero dizer sobre as 3 únicas formas que tem como nós seguirmos a Jesus e realmente sermos servos dele, realmente servir a Cristo. Primeira, sendo testemunha dele, contando a história do Evangelho, contando a história da salvação por meio da testemunha. Segunda forma é você sendo um imitador de Cristo. O que Cristo faria aqui? O que Cristo faria nessa situação? Nesse dilema, como ele agiria? Então você vai aumentando a sua capacidade para se tornar cada vez mais imitador de Cristo. Percebeu? Agora tem um outro quesito. Se Jesus é a inteligência, significa que ficar cada vez mais inteligente, você louva a inteligência. Porque se você conhece pouco e você vai passando a conhecer mais e mais e mais e mais, nós nunca vamos chegar na inteligência divina, na própria inteligência. Mas quanto mais a gente sobe, mais a gente se aproxima dele. Então, mais semelhante a Jesus é aquilo, como diz a música, como diz o discípulo, como diz as suas testemunhas iniciais, se tornar mais semelhante a Jesus não é só no comportamento, é também na intelecção, é na inteligência. Se ele é a inteligência, ficar mais inteligente é a maior forma de louvar a Jesus. Só que ficar mais inteligente, sem ser semelhante a ele, perdendo a nossa moral e não dando testemunho, também não vale de nada. Porque o nosso conhecimento, sem Deus, não é conhecimento. Esse foi o clique de hoje. Muito obrigado e até a próxima.